Olá! Mais uma vez estamos por aqui para nossa continuação da aula de anatomia, novamente dentro do meu quarto, no aconchego do meu cafofo. E eu tenho aqueles nossos bons e 20 minutos para a gente adentrarmos e seguirmos na nossa aula de anatomia, certo? Essa é a segunda aula de várias que virão, da parte de osteologia, voltado para bombeiro, e aqui na minha camisa, ó, tá escrito, certo? Que nós estamos dando aqui essa parte da aula para bombeiro, exclusivamente alunos do curso de formação de bombeiro. E novamente eu vou avisar, aqui não tem tecnologia, eu estou gravando do meu celular para o grupo de bombeiro, tá certo? Então vamos seguir sem mais delonga a continuação da aula. A gente já tinha assistido na aula passada os planos anatômicos, o plano mediano direito e esquerdo, o plano transverso, superior e inferior, e assim sucessivamente. Agora nessa parte, né, na aula de hoje especificamente, a gente vai falar dos planos de limitação, de delimitação, certo? Não é de limitação não, é planos de delimitação, certo? É uma aula bem seguindo a sequência dos planos anatômicos que eu já tinha ensinado para vocês. Então vamos lá, e depois eu vou ficar lembrando, estou seguindo a apostila do curso que vocês têm, que já foi disponibilizado, certo? Ok? Então vamos lá. Plano de delimitação. Suponhamos agora que o indivíduo em posição anatômica, que é aquela que você já sabe, ortostática, o olhar em direção ao horizonte, e assim sucessivamente, esteja dentro de um caixão de vidro. E aí eu preparei até um caixão aqui, ó, para mostrar para vocês, certo? Que ele esteja dentro de um caixão de vidro e as 6 paredes que constituem o caixão representaria os planos tangenciais. A gente sai dos planos anatômicos, dentro dos planos anatômicos, que é o mediano direito e esquerdo, nós entramos agora nos planos tangenciais, certo? Que seriam 5. Então bora lá. O primeiro dele é o plano superior, que é o plano cranial. Seria a parede que está por cima da cabeça. Então a vítima está aqui, ó, certo? A vítima acabou de cair. A vítima está aqui e a gente vai colocar ela em decúbito dorsal, ou seja, com as costas no chão. Então a parte que a gente vai chamar de plano superior ou cranial seria a parede que está por cima da cabeça. Seria esse plano aqui, certo? Eu acho melhor que fique com a gaze, né? Uma atadura melhor. Acho que fica melhor com a atadura. Enfim, a gente vai trocando aqui de vítima. Superior, que é a cranial, certo? Que é a parede que está por cima da cabeça. E vem o plano inferior, que a gente vai chamar de plano podálico, que é o que está situado por baixo dos pés. Então, craniana, parte de cima da vítima. Craniana e podálica. Tudo que for relacionado à craniana é a parte superior realmente da vítima, que fica da cabeça para cima. E o que for podálica, toda vez que você vê essa palavra podálica, se refere à parte de baixo, à parte dos membros inferiores e por aí vai, certo? Podálica, pé, tudo que tem ali embaixo, parte dos pés, literalmente pés. Então, no plano de delimitação, certo? Superior, que é o cranial, o podálico, certo? E aí a gente já vem para cá, para o meio, certo? Da vítima, que se a gente vai chamar de plano ventral, certo? Da parte anterior da vítima, tem a parte superior, a parte inferior, e dentro da parte anterior a gente vai classificar como ventral. É o plano que passa pela frente do corpo da vítima. Toda a parte do ventre dele aqui, a gente vai chamar de ventral. Lembrando que aqui a vítima ele está no plano de delimitação. Ele não está no plano ortostático, certo? Eu também não estou vendo o plano mediano direito e assim sucessivamente, certo? Aqui é o plano de delimitação, só para ficar claro, ok? Planos posteriores a gente vai chamar de dorsal, certo? Que é o formato, que é nada mais, é o que formaria o fundo do caixão, ou seja, a parte de baixo da vítima. Então eu tenho a parte craniana, que é a parte de cima da vítima. Eu tenho uma parte podálica, que é onde fica a parte do pé da vítima.
certo? Eu tenho o plano ventral, que é o ventre da vítima, e tenho agora também o plano dorsal, que é a parte de baixo, que forma toda a parte de baixo, certo? E por último, os planos laterais, certo? Que são essas duas partes aqui, que são as duas paredes laterais que limitam os membros, tanto os superiores quanto os inferiores, denominado lado direito e lado esquerdo. E aí na apostila tem até uma foto, deixa eu pegar ela aqui, que foi colocada, ó, que fica bem interessante de você ver esse plano de delimitação, certo? É bem interessante quando você quer fazer o estudo desse plano. E dentro da parte de osteologia, certo? Na parte anatômica, a gente vai estudar principalmente, como eu já falei nas outras aulas, a parte do esqueleto, dos ossos palpáveis. Porque o bombeiro, quando ele está fazendo palpação da vítima, primeiro porque ele não é o Superman e ele não tem visão de raio-x, então ele não vai conseguir identificar os ossos pequenos, os ossos que são de valores menores, mas sim os ossos que geralmente sempre são quebráveis, como tíbia, fíbula, fêmur, rádio, una, e ele vai identificar que tipo de fratura é essa, tanto fechada quanto aberta, ao olho nu ou palpando esses ossos, certo? E a gente sabe que o esqueleto humano, ele é constituído por ossos e cartilagens, conferindo ao corpo humano várias funções, certo? Das quais destacamos 6. E aí eu vou por parte. E lembrando, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, manda aí no privado. A gente vai trocando aquele feedback, eu vou aprendendo com vocês, tá? Mais do que eu vou ensinando. A primeira parte a gente vai chamar de fixação e alavanca, certo? Para a musculatura esquelética. O que a fixação e alavanca confere ou faz na parte da osteologia? É o que confere a rigidez que serve de suporte ao corpo humano. Ó, o carro de som fazendo propaganda aqui. Vamos seguir. A primeira parte é a fixação e alavanca para a musculatura esquelética, certo? Ele é que vai conferir rigidez, certo? Que vai servir de suporte ao corpo humano. A segunda parte é alojamento e proteção dos órgãos, certo? Principalmente a caixa craniana, que ela aloja as partes, ao cérebro, toda a parte de cima, certo? A caixa craniana, e protege principalmente o encéfalo. Aí vem a caixa torácica, que protege o coração, o pulmão e todos os órgãos vitais que ficam situado nessa parte aqui do nosso corpo, certo? Alojamento e proteção, então nós temos a caixa craniana, tá? Que fica na cabeça, e nós temos a parte da caixa torácica, constituída pelas costelas, verdadeiras, falsas, o processo tifoide, que é dividido em 3 partes, o manúbio, o corpo e o processo tifoide, que se interliga às costelas verdadeiras, falsas e flutuantes, que aí lá na frente a gente vai estudar mais detalhadamente isso, certo? A terceira parte do esqueleto humano, ela é constituída de sustentação de partes mole com inserção de músculo, certo? Essa aí já vem, lá na frente a gente vai ver isso aqui bem mais detalhado, bem mais profundo, tudo bem? A quarta parte seria a locomoção, certo? Constituindo-se em seus elementos passivos. Lembrando, qualquer dúvida nessa aula, você escreve aí nos comentários e a gente vai seguindo aqui. Agora vem uma palavra aqui que eu vou falar ela pausadamente, tá? Para que a gente possa entender, que é a hematopoíse. Hematopoíse, certo? Essa aí são os tecidos esponjosos que alguns ossos têm como medula vermelha, onde produz as células sanguíneas. Essas partes aí a gente vai ver, tem uma página exclusiva explicando sobre isso. O osso está lá aberto, todo em 3D, explicando bem interessante. A apostila de vocês, vale salientar, que é uma apostila muito bem digitada, modéstia à parte, certo? E por último, a sexta parte, é o armazenamento de sais minerais, principalmente cálcio, fósforo, sódio e magnésio, podendo chegar a 60% do peso ósseo,
com o cálcio correspondendo a 97%. Certo? Então aqui, isso é só uma curiosidade para você matar mais ainda a dúvida sobre osteologia. Certo? E agora a gente vai seguindo na seguinte parte. Na superfície dos ossos, encontramos alterações das que são saliência, depressão ou orifício, que podem ser descritos como. Aí eu vou citar para vocês as 12. É isso? Deixa eu só contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, as 11. As 11 partes dos ossos, das quais você vai ter que aprender e vai ter que dizer para mim lá na nossa chamada, na nossa avaliação, certo? A primeira dela a gente chama de fossa, que ela é a depressão maior da parte do osso, aquela que você vai tocar, o osso maior que você vai tocar, a gente chama ela de fossa, que é a depressão maior. Depois da depressão maior, vem também a depressão menor. Essa a gente chama ela de fóvea ou fosseta. Tá? Na parte da osteologia, a depressão maior, lembre-se, fossa. A depressão menor, chamamos de fóvea ou fosseta. Um macete para que você aprenda, os 4 primeiros, ele sempre vai ter o nome depressão, certo? A primeira palavra que vai vir seguindo ele é depressão. As seguintes que vai vir seguindo, a anterior sempre será depressão. As posteriores que vai seguir o nome depressão sempre será maior, menor, entalhada e alongada, ou não, certo? Só repetindo, vai ser maior, menor, entalhada e alongada, seguido sempre da palavra depressão, certo? Então, fóssia, depressão maior. Fóvea ou fosseta, a depressão menor. A incisura é o que a gente vai chamar de depressão entalhada, certo? Que tem fotos nas páginas posteriores, que a gente vai ver isso pessoalmente e eu vou mostrando para vocês, tá certo? Depois vem um sulco. Depois da depressão entalhada vem um sulco, que é a depressão alongada. Então esses 4 primeiros a gente pode chamar de depressão. Lembrando que vai ser sempre seguido de um nome, que é a depressão maior, a depressão menor, entalhada e alongada, para formar os 4 primeiros: fossa, fóvea ou fosseta, incisura e sulco. Depois dos 4 primeiros, até aí alguma pergunta? Até aí alguma dúvida? Deixa aí os comentários no grupo que a gente vai repetindo, certo? Depois do sulco vem o forâmine. O que é o forâmine? Ele é um orifício ou abertura, ou também conhecido como o buraco, certo? Que vai ter principalmente nas vértebras que passam lá todas as conjecturas que a gente vai ver lá na frente. Então vamos com calma, que a gente tem um bom e longo tempo para aprender, certo? Fóssia, fóvea ou fosseta, incisura, sulco, chegamos no forame, e depois do forame vem a espinha, que é a elevação longa e pontiaguda, certo? Que também faz parte do nosso osso, dentro das aulas de osteologia, certo? A espinha, que muitos chamam da espinha dorsal, mas a gente vai ver que são partes interessantes e bem separado, que fica nas vértebras, as partes bem alongadas e bem fácil de você tocar quando você vai identificar as suas vértebras, C1, C2, C3, 4, 5, T1, 2, 3, 4, certo? É bem fácil de tocar, principalmente quando você toca nessa elevação longa e pontiaguda da costela. Depois vem o processo, que é a elevação maior, que a gente vai também estudar parte por parte disso, para que você possa vir aprendendo, certo? A crista é a elevação alongada mais desenvolvida do osso. Também vem a linha, que é a elevação alongada pouco desenvolvida, tá? E perceba uma coisa, da mesma forma que eu disse para vocês que os 4 primeiros, eles eram seguidos de palavras que antecediam um único vocabulário, por exemplo, depressão, aqui também, depois do forâmine, quando a gente entra na espinha, no processo, na crista, na linha, ela é seguida da primeira palavra dela, é elevação. Então, se você quer aprender e colocar dentro da sua cefálica cinzenta,
É só você lembrar os 4 primeiros: depressão, maior, menor, entalhada e alongada. Aí depois vem a forâmina, que é o orifício. E depois vem a parte da elevação, que também são 4. Seguida de elevação longa e pontiaguda, maior, mais desenvolvida e pouco desenvolvida. Certo? Seguida da palavra elevação. Que é a espinha, elevação longa e pontiaguda. O processo, que é a elevação maior. A crista, que é a elevação alongada mais desenvolvida. Certo? E a linha, que é a elevação alongada pouco desenvolvida. Isso tudo dentro da conjectura do osso do corpo humano. Depois vem a tuberosidade, que é a proeminência localizada e arredondada do osso, que a gente vai ver também em detalhes quando a gente chegar para estudar, certo? Em todas as imagens 3D que tem na apostila, que foi catalogado, foi assim, pego com todas as autorizações devidas do Neto Sobota, enfim, de toda a parte de anatomia, que as imagens foram tiradas de lá, certo? Do Neto e do Sobota 100% atualizado, para que a gente possa estar atualizado do que realmente tem que ser estudado e das coisas mais novas e atuais, para que você não fique atrasado e tendo conhecimentos que já foram mudados, certo? Lembrando que essa aula que eu estou dando agora é em maio de 2021, podendo ser mudado em 22, 23 e 24. Mas enfim, e por último, depois da tuberosidade, vem o corno. Isso mesmo, isso que você ouviu, o corno, que é o processo em forma de gancho. Então esse corno, que é a parte do osso, em que você vai ver que ele tem uma forma de gancho nele, e é bem interessante, certo? E essas alterações são quando participam de articulação, são ditas que são articulares, que a gente vai ver bem adiante, lá nos detalhes por detalhe, certo? Então assim, eu vou dar só uma pincelada agora no sistema esquelético, que eu vou deixar para a próxima aula, por ela ser uma aula bem complexa, que são as classificações dos ossos, onde eu vou falar de osso longo, osso plano, osso curto, osso irregular, certo? Osso pneumático e o osso sesamoide. Então eu quero fazer uma aula exclusiva com essa parte do sistema esquelético, das classificações dos ossos que eu já falei aqui, certo? Então eu vou parar por aqui, peço que você estude e que a gente tenha um excelente encontro e que você realmente dessa vez possa perguntar, tirar suas dúvidas e que Deus abençoe vocês. Tudo bem?